Estamos de volta com o programa Nossa Entidade para falar sobre um grupo de trabalho que dá assistência a vítimas de psicopatas. Aqui com a gente hoje no estúdio, Cristiane Gaglianoni, que é psicóloga, Hilda Morana, que é psiquiatra, e Renato Filippini, que é médico. Renato, você teve a experiência de ter uma mãe psicopata, né? Que consequências que isso gerou na sua vida? Tem a avó, a mãe e um irmão. Não, foi muito difícil, procurei terapia. Na verdade, cresci bastante com isso também, mas eu acho muito importante falar de como eles te tiram o suporte ao redor de você, seus amigos, por exemplo. Você perguntou sobre a saúde. A saúde deles, em geral, é bom, porque não tem emocional para trabalhar. A cidade que eu venho, que é Piracicaba, estou aqui há 35 anos, graças a Deus. Os meus irmãos são considerados malucos. E a mãe é uma coitada, coitada dela. Vai na missa todo dia. E como que tem uns filhos assim? Vou te dar um exemplozinho só. As pessoas te evitavam? Você perdeu o convívio social por causa da doença? Eu sempre fui, assim, tive muitos amigos, tanto em Piracicaba como em Ribeirão Preto, onde estudei. Mas, quando meu pai faleceu, e eu aprendi muito medicina operando junto com meu pai, tinha os amigos médicos. Não foi ninguém dos meus amigos, e nem da Santa Casa. Aí eu estranhei aquilo, que eu me dava bem com todo mundo, jogava futebol também, enfim, era bastante conhecido na cidade. E saindo com o cardiologista que assistiu meu pai, que era amigo meu, eu lancei esse assunto, ele disse, mas claro, você batia no seu pai. Eu fiquei uns 6 meses sem conseguir dormir, eu disse, não sabia de onde tinha saído aquilo. Quer dizer, é uma imagem que fica conturbada e as pessoas evitam, né? Não, fui descobrir depois. Esse irmão, que é psicopata, batia no meu pai para conseguir droga. Ou então, acionado pela minha mãe, falava, seu pai faz isso, e ele agredia. Um dia eu apareci em Piracicaba para visitar a família, visitar meu pai, esse irmão não me deixou entrar, não entendi direito. E eu vi meu pai deitado no sofá meio longe, ele foi me empurrar, ele muito violento, foi me empurrando. Eu voltei a São Paulo. Depois que eu fiquei sabendo de onde nasceu essa história. Ela era pequena, falou para as vizinhas, como meu pai estava machucado, que eu tinha aparecido lá, ela falou, e batido no meu pai. Imagina, eu, defendendo meu pai, eu passei por perigo de vida diversas vezes com ele, com faca, com pedra na cabeça, com diversas vezes protegendo meu pai. E no fim, eu vou para Piracicaba, não tenho mais amigo, porque se espalha de um jeito, porque fica um médico, bate no pai, sabe? E você não tem como falar, como você vai se defender? A mãe falou, entende? Doutora, como é que é o diagnóstico, né? Existe algum exame que possa ser feito? Como é que é feita essa avaliação para chegar a esse diagnóstico do psicopata? Foi essa experiência que eu fiquei 5 anos em cadeia, entrevistando o psicopata, para validar uma escala que é de uso internacional. Ela é conhecida como escala Hare, H-A-R-E, né? Que foi o Dr. Robert Hare que lançou essa escala no Canadá, mas ela precisa ser validada nos diferentes países. E é uma escala de facílima aplicação, leva 90 minutos de uma entrevista semi-estruturada com o psicopata, né? E é uma entrevista muito inteligente, que pega as tendências da personalidade de um psicopata. E ela tem um ponto de corte, a partir daquele ponto a pessoa é psicopata, né? E um ponto de corte anterior, que a partir daquele ponto de corte anterior ela é transtorno da personalidade, mas não psicopata.
né? E o indivíduo normal, que vai até um determinado número na escala. Então, a gente tem uma régua, né? Quer dizer, uma espécie de uma régua, que eu posso dizer, a pessoa é normal, a pessoa é um transtorno ou a pessoa é um psicopata. Então, Porque a existe gente isso. tem, como a senhora falou, vários casos aí, tem assassino, serial killer, e tem desde o conquistador, e tem até o presidente de uma empresa. Isso. Né? Nessa escala aparece todas essas Todas pessoas. essas pessoas. O psicopata, ele pode ser o presidente da empresa, o serial killer, ou o predador conjugal, né? A partir disso, o mal que ele faz, ele pode não estar matando pessoas, mas, por exemplo, um político está roubando merenda escolar, entendeu? Ou seja, é de uma maldade, é de uma crueldade, é de uma insensibilidade brutal, né? Então, o psicopata corporativo, numa empresa, ele está fazendo um mal onde ele afeta a vida de várias pessoas naquela empresa. A senhora que esteve na penitenciária fazendo esse trabalho, o que a senhora percebeu assim de mais terrível na mente humana, assim, dessas pessoas? A crueldade, a insensibilidade delas, elas não consideram o outro em nada, elas não enxergam, o outro não existe. O outro só serve para trazer benefício para ele. Tem Né? prazer em matar. Eles têm prazer em matar, em prazer em serem cruéis, em torturar a pessoa, em judiar a pessoa. Né? São monstros, não são seres humanos. O ser humano tem caráter. E dá para curar isso, doutora? Você não tem cura, porque é um defeito cerebral, é um defeito que a pessoa não desenvolve uma área do cérebro. Então, mas a senhora falou que existe já um medicamento que ameniza ameniza essa excitabilidade, então fica mais fácil lidar. Mas ele continua cruel, porque ele não tem a correspondente cerebral para respeitar o outro. Renato, você chegou a correr risco de vida? De violência. Nossa, de vida? Algumas vezes. Mas eu queria enfatizar isso. Não é só a crueldade, o prazer que eles têm. Você vê no olho deles. O prazer quando vê, você não tem saída, que ele mentiu e que você fica perdido, sabe? Ele tem um prazer naquilo. É incrível. Quer dizer, até na violência verbal mesmo, né? Risco de vida é diverso. Uma vez com um semi-eixo de carro, ele arrebentou algumas portas, eu consegui fugir. Corri para a delegacia, quando eu voltei, sabe como era anterior? Não, aqui não aconteceu nada. É sempre acobertado. Você já tem esse grupo de trabalho há 2 anos fazendo esse atendimento às vítimas, né? E agora estão gerando um novo grupo que vai fazer isso. Como é que vocês pretendem estruturar esse grupo, né? Trabalhando com voluntários, com outras pessoas contratadas? Como é que vai funcionar esse grupo? Então, a gente trabalha só com voluntariado. A gente precisa de voluntários, uma secretária voluntária, a gente precisa de pessoas que nos ajudem na estrutura do... Mas a gente vai tentar conseguir isso pela divulgação do trabalho, né? E vamos continuar atendendo essas pessoas. Mas basicamente o tratamento, esse atendimento aí, ele é psicológico, ele é médico, é um local que vocês precisam para esse atendimento, vão continuar atendendo na Santa Casa? Como é que vai funcionar isso? Então, esse próximo ano, a partir de fevereiro, a gente vai ter um outro grupo, as pessoas vão mandar se comunicar com a gente e a gente vai montar os novos grupos no CAISM, né, que é o Hospital Psiquiátrico da Santa Casa, que fica na Vila Mariana. Né? A gente vai continuar lá até a gente receber uma doação, alguma coisa onde a gente possa ter um local próprio de atendimento. A Santa Casa nos acolheu, é um serviço oferecido pela psiquiatria da Santa Casa, mas falta tudo, né? São as pessoas da Santa Casa, assistente social da Santa Casa, as psicólogas também da Santa Casa, que nos ajudam. Né? Doutora, que outras sociopatias que a gente encontra aqui que podem ser facilmente confundidas aí com o psicopata?
Não existe. A sociopatia e a psicopatia são sinônimos. Sociopata é termo americano, porque o americano acha que a sociedade é que faz os seus psicopatas. Então, mas o americano é muito rígido. O psicopata vai para a cadeia de psicopata, cadeia perpétua, né? Ele faz uma neuroimagem, que a neuroimagem mostra o defeito cerebral. Então, o indivíduo cometeu um crime, vai para a corte, o juiz fala, pede a neuroimagem, deu, ele vai para a cadeia perpétua. Se não, vai para a pena de morte. Porque ele não tem cura, né? E ele sai da cadeia e ele vai sempre cometer os mesmos erros. E não é todo psicopata que mata, né? Não é todo. Tem o corporativo, tem o psicopata Esses não vão para a organizado. cadeia e ficam soltos aí, estragando a vida das pessoas, é isso? É isso. Exatamente isso. Essas pessoas podem denunciar de alguma forma ou só procurar ajuda psicológica? Qual é a orientação? Eles não procuram atendimento. Na verdade, eles adoram ir num clínico geral, num cardiologista, atazanar a vida do médico, entendeu? Porque eles chegam em horário que não é o da consulta deles, eles gostam de serem cruéis. E quando o médico diz, eu não vou mais te atender, aí eles começam a ameaçar o médico. Porque eles gostam dessa crueldade com o médico. Mas eles não vêm procurar tratamento para o seu problema. Quem traz é o pai, a mãe, o esposo, a esposa, que fala, olha, eu acho que o meu parente tem um problema e queria que você resolvesse, né? E aí a gente mostra, e o entendimento da situação, o próprio psicopata vira na consulta e fala assim, a senhora está dizendo que eu sou mau caráter? Eu falo, isso. A senhora quer saber de uma coisa? Sempre soube disso. Eles têm plena noção. E na cadeia, quando você faz os exames e fala, você é um psicopata, eles ficam muito felizes. Ele falou, mas que legal, eu sou psicopata. Quer dizer, uma suspeita que vira convicção e é um troféu para eles. É um troféu, exatamente. É um troféu. Eles adoram. Legal. Mas o fato deles saberem, aí eu falo, só que você herdou daquele teu parente. Quem foi mesmo? Pois é, foi fulano. Eu falei, o que aconteceu com ele? Foi preso, mataram. Eu falei, o que vai acontecer com você? Aí ele fica mais retraído, entendeu? E tem que ter vigilância do pai, da mãe, da sociedade, porque as sociedades bem estruturadas, se você pegar Escandinávia, se você pegar Europa, por que não tem tanto crime, estupro, violência? Porque o país é organizado. Não existe... se ele cometeu um crime, ele vai para a cadeia. E vai para a cadeia de psicopata e cadeia perpétua. Então, ele não comete o crime lá. O estuprador, ele é um psicopata? Depende do estuprador, né? Você tem o estuprador que é o transtorno da personalidade e ele é viciado em estupro. Então, 30% dos estupradores são transtornos da personalidade, mas não são psicopatas. E o psicopata que comete estupro, mata, faz de tudo. Todo tipo de violência. Todo tipo de violência, né? Doutora, e no atendimento, né, na terapia, o quanto que essas pessoas ficam comprometidas aí? Dá para passar esse trauma da vítima? Eu acredito que sim, porque eu trago um trabalho que eu fiz no HC com vítimas de violência, vítimas de sequestro. Eu fiquei lá durante 6 anos trabalhando com essas pessoas e com o diagnóstico do estresse pós-traumático. E lá nós tivemos bastante evolução, as pessoas realmente minimizaram esse trauma e puderam ter uma vida com qualidade de vida. Então, por estarem, né, passando por esse mesmo trauma, eu acredito que isso também vai acontecer com essas pessoas. Apesar de estarem fragilizadas, sem estrutura nenhuma de vida, através do tratamento, eles voltam a viver com mais significado de vida. E vocês, quando atendem essas famílias, essas pessoas lá, é tudo voluntário, não é cobrado nada, né? Queria que vocês explicassem um pouco como é que funciona isso, a sessão de 1 hora, 2 horas, 2 vezes por semana. Qual é a periodicidade desse tratamento? Ele dura quanto tempo?
A sessão dura 2 horas, uma vez por semana, então dá mais ou menos, se for as 14 sessões, nós vamos ter um tratamento de mais ou menos 3 meses a 3 meses e meio, para que possa passar por todas as etapas, desde da anamnese, os testes que vão ser realizados para após entrarem no tratamento. Aí fecha essas sessões, vamos dar um prazo de 1 mês para que possa fechar realmente esse tratamento, para que a vítima esteja mais fortalecida e aí seria a alta. Né? Mas começa com a terapia coletiva em grupo Coletiva. e depois ela passa a ser individual, é isso? Não. Não. Ela vai começar primeiro individualmente, onde vai ser feito a anamnese, vão ser explicadas as escalas, né? Dessas escalas, aí ela passa para o tratamento coletivo, grupal. Aí passam as 14 sessões, encerra-se esse grupo, aí vamos dar um espaço de 1 mês para que realmente a gente possa dar a alta definitiva, para que a gente possa ter realmente uma noção de como foi toda essa evolução, né, e que estado está essa vítima. Então a gente está falando aí de um período de observação. Isso. Para poder voltar e fazer uma reavaliação e ver se precisa de mais Exatamente. alguma ajuda. Mas a gente já observa, isso eu estou falando em experiência lá do HC, a gente já observa nesse primeiro bloco, vamos dizer assim, das 14 sessões, uma melhora significativa da estrutura da pessoa. Por que há essa melhora? Ela vê no outro o problema que aconteceu com ela tem uma associação de medicamentos. O que você acha que é fundamental para que haja essa melhora, para a pessoa recuperar e retomar a vida dela? Eu acho que tudo é um conjunto, né? Porque ela vai estar conversando com outras pessoas, vendo que as outras pessoas também passam pelo mesmo problema. Ela está ali visualizando, né, as situações, isso está sendo elaborado com a ajuda de medicação que ela possa estar tomando ou não, caso às vezes a pessoa acabe não tomando a medicação, acabe não sendo necessária. Mas então todo esse conjunto leva a uma estrutura para que a pessoa possa se remover e facilitar essa adequação para a vida dela. Doutora, o que a pessoa pode fazer para evitar um psicopata? Entender que todo mundo é normal. Quando alguém te trata, tem gente que é mais bem educado, te trata melhor, mas dentro de um padrão. Quando alguém te tratar muito bem, desconfia. Quando alguém transar com você muito bem, desconfia. Né? Que essa pessoa, ela está tentando te angariar para depois te usar. Então, desconfia quando a pessoa te trata muito bem, transa muito bem. O psicopata mente muito, né? Todo mundo mente, mas ele mente demais, né? Ele é muito sedutor. Sedutor de uma forma que você é vaidosa, todo mundo é vaidoso. Então, ele te seduz mesmo, né? E você cai nessa sedução. É isso que a gente quer evitar. O nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho é fazer com que as pessoas não caiam, né, na lábia de um psicopata. A não ser, como é o caso do Renato, que aí tem pai e mãe. Caso de família. Caso de família, mas aí tem que também perceber que é um psicopata e não tem o que fazer, tem que se afastar e pronto. E a gente orienta as pessoas, se afastem de psicopatas. Não adianta você chegar para um cara psicopata e falar, você é mau caráter. E falar, sou, o problema é seu, não é meu. Entendeu? De quase tudo isso, eu acho, assim, tenho certeza, eu que passei por isso, o principal é a divulgação, o principal trabalho é o teu. Porque é terrível, você está dentro disso, sofrendo isso, ninguém acredita em você. É verdade. Ninguém acredita, ainda mais se é de uma família mais ou menos. Olha que você está reclamando do quê? E as doenças Tem mentais, elas são difíceis de serem diagnosticadas, né? Porque existe uma linha muito Isso. tênue entre uma e Isso. outra, e às vezes as pessoas não procuram Isso. tratamento porque não querem É muito assumir difícil. que existe alguém na família Isso. com um problema mental. É muito difícil, não tem pra E quem ficam falar. empurrando essa situação durante anos, até que há uma separação, até que há Alguma uma coisa mais morte, grave. uma coisa mais grave. Então, é isso que eu acho que é importante, as pessoas perceberem e fugirem Isso. desse tipo de Então, situação. como? Né? Como? Com essa divulgação, as pessoas perceberem que alguma coisa está diferente. Porque eu não sabia
o que fazer ou com quem falar. E mais uma coisa importante, conscientizar a parte jurídica, porque advogado não quer saber disso e juiz não sabe também. Sabe, não diferencia se é uma malandragemzinha ou se é uma doença. Então, se não tem enfim, é importante a divulgação mesmo. Advogado não conhece, não tem Juiz também não. Juiz não conhece, promotor não conhece. E o psicopata manipula o juiz, o promotor, o advogado. Entende? Então, a psiquiatra que fez o relatório é que é louca, porque essa pessoa é maravilhosa, né? E a gente não tem no Brasil mesmo. Os psiquiatras não conhecem a psicopatia, né? Não é um assunto. O psiquiatra conhece doença mental, mas psicopatia não conhece. Você acha que é um tabu ainda? Não é que é um tabu, eles simplesmente não se atinam para o mau caráter disso, né? Então, o psicopata manipula o médico. É difícil você ter um filho, levar no psiquiatra, o psiquiatra fazer diagnóstico de transtorno bipolar. Os casos que a gente recebe de psicopata passam por inúmeros diagnósticos, até que chega na pessoa certa e faz o diagnóstico certo. Doutora, queria suas considerações finais sobre o assunto, né? Falar, enfim, se quiser deixar algum telefone, algum contato, para quem estiver passando por esse problema, quiser procurar vocês. Eu vou deixar o meu e-mail, Érica. O meu e-mail para as pessoas entrarem em contato. Meu e-mail é cristiane.galhanone@hotmail.com. Ok. E esse grupo de trabalho continua ano que vem para poder atender as pessoas na Santa Casa aí? Uhum. Sem dúvida. Suas considerações finais, doutora? Que as pessoas aprendam quem é o psicopata e fiquem longe de psicopata. Não enfrentem psicopata, evitem o contato com o psicopata e aprendam a reconhecê-lo. Né? Aquilo que eu falo, te tratou muito bem, saiu do normal, fica longe. Renato, você conhece de longe, né? E de perto. E de perto. Muito perto. O que você tem a dizer para quem está passando por uma situação como essa? Tá. Não tenho dúvida que tem jeito. O tempo todo você sente dentro de você que você tem dá certo, não sabendo nada disso. Importante demais a divulgação. Sim. E o auxílio aos familiares, aos amigos desse pessoal. Procurar ajuda. Porque procurar terapia, com certeza. Ajuda muito. Tá ótimo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente no estúdio. Obrigada. Parabéns pelo trabalho voluntário, né? Que é Sim. um trabalho super importante para ajudar essas pessoas. Obrigado a você. O programa Nossa Entidade de hoje termina aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.